Ela foi abandonada grávida. 30 anos depois, o destino surpreendeu todos. A chuva caía pesada sobre a pequena cidade naquela noite de novembro. As ruas estavam quase vazias, iluminadas apenas pelos postes antigos que piscavam de vez em quando, como se até a cidade estivesse cansada demais para permanecer acordada. Na rodoviária, Sofia permanecia parada debaixo da marquise enferrujada, olhando o ônibus desaparecer lentamente na estrada molhada. Ela não conseguia se mover. Não conseguia respirar direito. Não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Há poucos minutos, Eduardo segurava suas mãos prometendo que tudo ficaria bem. Mas bastou ela contar sobre a gravidez para o rosto dele mudar completamente. Primeiro veio o silêncio. Depois, o medo. E então, a covardia. Eu não estou preparado para isso, Sofia. Ela ainda lembrava da maneira como ele evitava olhar em seus olhos. A gente é muito novo. Você vai entender um dia. Entender? Como alguém podia entender ser abandonada no momento em que mais precisava de amor? Sofia tentou segurá-lo pelo braço quando ele caminhou em direção ao ônibus. Tentou fazê-lo ficar. Tentou acreditar que aquele homem, que durante 2 anos prometeu casamento e futuro, apenas estava assustado. Mas Eduardo soltou sua mão devagar. E partiu. Sem olhar para trás. Agora, sozinha naquela rodoviária fria, Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela colocou a mão na barriga ainda pequena, protegendo o filho instintivamente, enquanto as lágrimas finalmente escorriam pelo rosto. Ao redor, algumas pessoas observavam discretamente. Na cidade pequena, ninguém precisava ouvir uma conversa inteira para entender um escândalo. E Sofia sabia exatamente o que diriam dela nos próximos dias. Foi abandonada grávida. Coitada da mãe dela. Essas meninas de hoje. O peso do julgamento parecia esmagar seu peito antes mesmo do bebê nascer. A chuva aumentou. O vento frio atravessava seu vestido fino. Mesmo assim, ela demorou vários minutos até encontrar forças para sair dali. Cada passo até sua casa parecia mais pesado que o anterior. As ruas de terra haviam se transformado em lama. Seus sapatos estavam encharcados, os cabelos grudados no rosto, e o coração completamente destruído. Quando finalmente chegou à pequena casa onde morava com a mãe, Sofia hesitou antes de entrar. As luzes ainda estavam acesas. Dona Lourdes provavelmente a esperava. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas rapidamente e abriu a porta devagar. O cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar. A velha televisão da cozinha fazia um barulho baixo ao fundo enquanto Dona Lourdes costurava roupas numa máquina antiga perto da mesa. A mãe ergueu os olhos. E naquele instante, soube. Mães sabem. Não precisam de explicações. Não precisam ouvir palavras. Basta olhar. Dona Lourdes desligou a máquina de costura lentamente. Ele foi embora. Não foi? Sofia tentou responder. Mas sua voz não saiu. Os olhos encheram de lágrimas outra vez, e ela apenas assentiu com a cabeça antes de desabar num choro dolorido, daqueles que vêm do fundo da alma. Dona Lourdes caminhou até a filha e a abraçou forte. Sem bronca. Sem julgamento. Sem perguntas. Só abraço. Sofia chorava como criança, agarrada à mãe, enquanto a chuva batia forte nas janelas da casa simples. Ele disse que não estava preparado. Ela conseguiu dizer entre soluços. Mãe, eu tô com medo. Dona Lourdes acariciou os cabelos da filha devagar. Havia tristeza em seus olhos. Mas havia também uma força silenciosa que só mulheres que sofreram muito na vida conseguem carregar. Ela segurou o rosto da filha entre as mãos e falou com calma. Escuta uma coisa, Sofia. Homem pode abandonar, homem pode falhar, mas Deus nunca abandona ninguém. Sofia fechou os olhos ao ouvir aquilo. Porque naquele momento, ela precisava desesperadamente acreditar que alguém ainda estava ao lado dela. Mesmo sem fome, Dona Lourdes insistiu para que ela tomasse um pouco de sopa quente. Depois ajudou a filha a se secar e colocou uma coberta sobre seus ombros na velha poltrona da sala. A chuva continuava lá fora. Forte, fria, quase cruel. E pela primeira vez na vida, Sofia percebeu que estava completamente sozinha para enfrentar o futuro. Ou quase. Quando já era madrugada, ela entrou no pequeno quarto e sentou-se na beira da cama. O silêncio da casa fazia seus pensamentos parecerem ainda mais altos. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho antigo da parede. Parecia outra pessoa. Mais cansada. Mais triste. Mais velha.
Levou novamente a mão até a barriga. Ali dentro existia uma vida inocente que não tinha culpa de nada. Uma criança que dependia dela para tudo. Sofia começou a chorar baixinho outra vez. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas desespero. Era medo do futuro. Medo de não conseguir. Medo de falhar como mãe. Então, depois de muitos anos sem sequer entrar numa igreja, ela ajoelhou ao lado da cama. As mãos tremiam. Ela nem sabia direito como orar mais. Mesmo assim, fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu não sei por que tudo isso aconteceu, mas por favor, cuida do meu filho. Me dá força para continuar. Naquele instante, algo dentro dela mudou. Não a dor. A dor ainda estava ali. Mas no meio das lágrimas, nasceu uma força silenciosa. A força de uma mãe. E sem perceber, naquela noite de chuva, abandono e sofrimento, começava a história que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor 30 anos depois. Os meses passaram devagar para Sofia. Lentos, dolorosos, cansativos. Na pequena cidade, as pessoas observavam tudo. Cada passo. Cada roupa mais larga. Cada ida ao mercado. Os cochichos começaram antes mesmo da barriga aparecer de verdade. Na padaria, mulheres interrompiam a conversa quando ela entrava. Na missa de domingo, algumas senhoras fingiam pena, outras nem escondiam julgamento. Uma menina tão bonita. Que desperdício! Foi inventar de confiar em homem. Sofia fingia não ouvir, mas ouvia. Toda palavra, toda maldade, toda humilhação silenciosa. Houve dias em que ela pensou em desaparecer da cidade. Começar de novo em outro lugar. Mas para onde iria? Ela não tinha dinheiro. Não tinha estudos. Não tinha ninguém além da mãe. Então fazia o que podia, abaixava a cabeça e seguia em frente. Durante a gravidez, Sofia começou a costurar junto com Dona Lourdes para ajudar nas despesas da casa. Passava horas diante da velha máquina de costura, mesmo com dores nas costas e os pés inchados. À noite, quando a casa silenciava, ela acariciava a barriga e conversava baixinho com o bebê. Eu não sei quem você vai ser, mas eu prometo uma coisa. Ninguém nesse mundo vai fazer você se sentir abandonado. Era uma promessa feita entre lágrimas. E Sofia levaria aquilo para a vida inteira. Os meses avançaram. Até que numa madrugada fria de julho, as dores começaram. Dona Lourdes acordou assustada ao ouvir os gemidos da filha no quarto. A água havia rompido. Não havia carro. Não havia telefone. E a chuva daquela noite tornava tudo ainda mais difícil. Um vizinho acabou levando as duas até o pequeno hospital da cidade numa caminhonete velha, atravessando ruas escuras e enlameadas. Sofia apertava o banco com força enquanto sentia as contrações rasgarem seu corpo. O medo parecia maior que a dor. Porque naquele momento ela entendeu uma coisa. A partir dali, não existiria mais espaço para fraqueza. Ela seria mãe. Sozinha. Horas depois, já pela manhã, o choro de um bebê ecoou pela pequena sala do hospital. É um menino. Sofia estava exausta. O rosto molhado de suor. Os cabelos grudados na testa. Mas quando colocaram aquela pequena criança em seus braços, o mundo pareceu parar. Ele era tão pequeno, tão frágil. Tinha os olhos fechados e as mãos minúsculas apertadas contra o peito. E mesmo cansada, Sofia começou a chorar. Não de tristeza, mas de um amor tão grande que chegava a doer. Meu filho, ela sussurrou. Dona Lourdes, emocionada ao lado da cama, perguntou baixinho. Já escolheu o nome? Sofia olhou para o bebê durante alguns segundos antes de responder. Gabriel. O nome significava enviado de Deus. E, naquele momento, ela sentiu que precisava acreditar que aquele menino tinha vindo ao mundo por um motivo maior. Naquela noite, enquanto segurava Gabriel nos braços pela primeira vez, Sofia fez outra oração silenciosa. Obrigada, meu Deus, por me dar uma razão para continuar. Os primeiros anos foram difíceis. Muito difíceis. Sofia dormia pouco. Comia pouco. Trabalhava até tarde costurando roupas para fora enquanto Gabriel dormia numa pequena cesta ao lado da máquina. Às vezes, o dinheiro mal dava para comprar leite. Havia dias em que Dona Lourdes fingia já ter jantado apenas para deixar mais comida para a filha e o neto. Mesmo nas dificuldades, Gabriel cresceu cercado de amor. Sofia fazia questão disso. Ela podia não ter dinheiro, mas daria ao filho aquilo que nunca faltou dentro dela:
carinho. Toda noite, antes de dormir, ela contava histórias para o menino. Falava sobre coragem, bondade, honestidade, e repetia sempre a mesma frase: o caráter de um homem vale mais que qualquer dinheiro. Gabriel crescia ouvindo aquilo sem imaginar o tamanho das dores que a mãe escondia. Porque Sofia nunca falou mal de Eduardo. Nunca. Mesmo depois de tudo. Guardou o abandono dentro do próprio peito. Talvez por orgulho. Talvez porque não queria que o filho crescesse carregando ódio. Mas havia noites em que ela ainda chorava escondida. Principalmente quando via Gabriel perguntando sobre outras famílias. Sobre pais levando filhos à escola. Sobre homens brincando com crianças na praça. Certa vez, aos 6 anos, Gabriel perguntou inocentemente: Mãe, meu pai morreu. A pergunta atravessou Sofia como uma faca. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder: Não, meu filho, ele só seguiu outro caminho. Gabriel abaixou a cabeça, tentando entender. Então fez outra pergunta: Ele não quis me conhecer? Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente. Mas sorriu, mesmo com o coração partido. E segurando o rosto do filho, respondeu: Quem perdeu foi ele. O tempo passou depressa. Quando Sofia percebeu, Gabriel já tinha 15 anos. Alto, educado, trabalhador. Tinha os mesmos olhos do pai. E talvez fosse justamente isso que mais doía. Porque existiam dias em que Sofia olhava para o filho e sentia o passado inteiro voltar como uma onda silenciosa. O jeito de sorrir. A maneira de abaixar a cabeça quando estava envergonhado. Até a forma de cruzar os braços lembrava Eduardo. Mas Gabriel possuía algo que o pai nunca teve: caráter. Desde cedo, o menino aprendeu o valor do esforço. Depois da escola, ajudava no mercadinho da cidade carregando caixas e organizando prateleiras. Nunca reclamava. Nunca chegava em casa de mãos vazias. Quando recebia algum dinheiro, entregava parte para a mãe escondido dentro do pote de arroz da cozinha. Sofia fingia não perceber, mas chorava sozinha toda vez que encontrava as notas dobradas. Porque entendia exatamente o que o filho estava tentando fazer. Ele queria cuidar dela. Da mesma forma que ela passou a vida tentando cuidar dele. Numa tarde quente de domingo, enquanto estendia roupas no quintal, Dona Lourdes observou Gabriel consertando uma cadeira velha na varanda. Então comentou baixinho: Você criou um homem bom, Sofia. Sofia olhou para o filho em silêncio. E sentiu o coração apertar de orgulho. Mas também de tristeza. Porque havia uma ferida dentro dela que nunca cicatrizou completamente. Ela seguiu vivendo. Sorriu. Trabalhou. Criou o filho. Mas nunca voltou a amar ninguém de verdade. Alguns homens apareceram ao longo dos anos. Um vizinho viúvo que levava doces para Gabriel. Um caminhoneiro simpático que insistia em convidá-la para sair. Até um dono de loja da cidade tentou conquistá-la durante meses. Mas Sofia sempre encontrava uma desculpa. No fundo, parte dela continuava presa naquela rodoviária chuvosa de 30 anos atrás. Presa ao homem que foi embora. E talvez o que mais a machucasse não fosse o abandono, mas o fato de nunca ter entendido por quê. Certa noite, já perto dos 17 anos, Gabriel chegou em casa mais quieto que o normal. Sentou-se à mesa sem dizer muita coisa. Sofia percebeu imediatamente. Mãe percebe. O que foi? Gabriel hesitou alguns segundos. Depois respondeu: Hoje teve reunião na escola. Ela esperou. Os pais foram convidados. O silêncio tomou conta da cozinha. Gabriel mexia distraidamente no copo de água, tentando parecer forte. Mas Sofia viu a dor nos olhos dele. Todo mundo estava com o pai lá, ele disse baixo. Às vezes eu fico pensando, o que eu fiz de errado para ele nunca ter aparecido. Aquilo destruiu Sofia por dentro, porque durante anos ela tentou proteger o filho daquela ausência. Mas certas dores nenhuma mãe consegue impedir. Ela sentou ao lado dele e segurou sua mão. Escuta para mim com atenção, Gabriel, você nunca foi o problema. Ele permaneceu em silêncio. Então ela continuou. Existem pessoas que fogem das responsabilidades. Pessoas fracas. Seu pai fez uma escolha, mas isso nunca teve relação com você. Gabriel respirou fundo, segurando o choro. Você ainda ama ele? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Ela desviou os olhos imediatamente. Porque aquela resposta nem ela conhecia completamente.
Depois de tantos anos, ainda existia algo ali? Mágoa? Saudade? Ou apenas cicatrizes? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Tem gente que marca nossa vida para sempre, mesmo quando vai embora. Gabriel apenas assentiu. Naquela noite, Sofia demorou a dormir. Ficou sentada na varanda enquanto a cidade mergulhava no silêncio. O vento balançava levemente as árvores da rua. E pela primeira vez em muitos anos, ela pensou em Eduardo de maneira diferente. Não com raiva, mas com perguntas. Será que ele ainda estava vivo? Será que havia construído uma família? Será que algum dia pensou nela? Pensou no filho? Ou simplesmente apagou os dois da própria história? Sofia fechou os olhos lentamente. Então lembrou de algo que Dona Lourdes costumava dizer. O tempo pode esconder muita coisa, mas o destino sempre encontra um jeito de trazer a verdade de volta. Naquele momento, sem imaginar, a vida já começava a mover as peças de um reencontro que mudaria tudo. Porque a centenas de quilômetros dali, Eduardo também carregava fantasmas que nunca conseguiu esquecer. Do outro lado do país, Eduardo observava a chuva cair pela janela do apartamento luxuoso em São Paulo. A cidade brilhava lá fora. Carros importados. Prédios enormes. Restaurantes caros. Ele tinha tudo aquilo que um dia acreditou ser sucesso. Dinheiro. Empresa. Status. Respeito. Mas naquela noite, sentado sozinho numa sala silenciosa, Eduardo sentia um vazio impossível de explicar. Aos 53 anos, o homem que um dia abandonou Sofia já não era o mesmo rapaz assustado da rodoviária. O tempo endurece algumas pessoas. Com ele, o tempo apenas cansou. Seu casamento havia acabado há quase 4 anos. A ex-esposa levou parte da fortuna e o pouco de paz que ainda restava dentro dele. Os filhos do casamento moravam fora do Brasil e raramente ligavam. Os amigos apareciam apenas em festas ou reuniões de negócios. E pela primeira vez na vida, Eduardo começou a perceber uma verdade cruel. Era possível envelhecer cercado de luxo, e ainda assim completamente sozinho. Sobre a mesa da sala havia um copo de uísque pela metade e uma caixa antiga de fotografias que ele evitava abrir havia décadas. Mas naquela noite abriu. Talvez porque certas lembranças ficam mais barulhentas quando a velhice chega. Ele passou lentamente por fotos da juventude. Viagens. Amigos antigos. Momentos que já nem pareciam reais. Até encontrar uma fotografia amarelada. Sofia. Ela estava sorrindo. Usava um vestido simples e segurava os cabelos por causa do vento. A foto foi tirada numa praça da pequena cidade onde cresceram. Eduardo ficou imóvel. O peito apertou imediatamente. 30 anos. 30 anos, e ele ainda lembrava daquele sorriso. Fechou os olhos devagar. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se pensar no passado sem fugir dele. A verdade era que nunca esqueceu Sofia. Tentou. Mas nunca conseguiu. O problema é que junto da lembrança dela vinha algo pior. Culpa. Na época, Eduardo era jovem, ambicioso e desesperado para sair da pobreza. Quando recebeu a oportunidade de trabalhar em outra cidade, viu aquilo como sua única chance de crescer na vida. Então Sofia contou sobre a gravidez. E ele entrou em pânico. Achou que um filho destruiria todos os seus planos. Achou que ainda teria tempo de voltar depois. Tempo de consertar as coisas. Mas os dias viraram meses. Os meses viraram anos. E a vergonha cresceu tanto dentro dele que voltar parecia impossível. Então ele fez o que homens fracos fazem quando não conseguem lidar com os próprios erros. Fingiu que o passado não existia. Eduardo levou a mão ao rosto, profundamente abalado. Porque agora, velho e sozinho, entendia o tamanho daquilo que perdeu. Uma família. Um filho. Uma mulher que realmente o amou. Na manhã seguinte, durante uma reunião da empresa, Eduardo passou mal. Uma forte dor no peito o obrigou a ser levado ao hospital às pressas. Nada grave, segundo os médicos. Estresse. Pressão alta. Excesso de trabalho. Mas a médica foi firme. O senhor precisa desacelerar. Sua vida não pode ser só trabalho. Enquanto aguardava alguns exames, Eduardo caminhou lentamente pelos corredores do hospital particular. Foi então que ouviu uma voz atrás dele. Seu Eduardo. Ele virou devagar. Era uma enfermeira sorridente segurando uma prancheta. Mas não foi ela que chamou sua atenção. Foi o homem ao lado dela. Um rapaz alto. Moreno. Olhar calmo. Talvez uns 30 anos.
Eduardo sentiu algo estranho imediatamente. O jovem parecia familiar. Muito familiar. Esse é o Dr. Gabriel. Ele vai acompanhar alguns dos seus exames. Gabriel. O nome atingiu Eduardo sem explicação. O rapaz estendeu a mão educadamente. Prazer, Sr. Eduardo. No instante em que apertaram as mãos, Eduardo sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Porque havia algo naquele rosto, naquele olhar, naquela expressão. Algo impossível de ignorar. Era como olhar para uma versão jovem de si mesmo. Gabriel sorriu discretamente, sem perceber o impacto que causava. Já Eduardo ficou paralisado por alguns segundos. O coração acelerou. A mente começou a ligar pontos que ele sequer tinha coragem de pensar. Não. Não podia ser. Seria impossível. Mas quando Gabriel virou levemente o rosto enquanto falava com a enfermeira, Eduardo viu uma pequena marca perto da sobrancelha esquerda. A mesma marca que ele também tinha. Herança do pai. Herança de família. O mundo pareceu girar ao redor dele. E pela primeira vez em 30 anos, Eduardo sentiu o passado voltar para cobrá-lo. Eduardo passou o restante do dia inquieto. Tentava prestar atenção nos exames, nas perguntas dos médicos, nas ligações da empresa. Mas sua mente voltava o tempo inteiro para o mesmo rosto. Gabriel. Havia algo naquele rapaz que mexia profundamente com ele. Não era apenas a semelhança física. Era a sensação estranha de familiaridade. Como se o destino tivesse colocado diante dele uma parte da vida que tentou esquecer durante 30 anos. Enquanto aguardava os resultados dos exames numa sala reservada do hospital, Eduardo não resistiu. Pegou discretamente a ficha de identificação deixada sobre a mesa. Dr. Gabriel Sofia Almeida. O sobrenome atingiu seu peito como um soco. Sofia. As mãos dele começaram a tremer imediatamente. Ele leu de novo. E de novo. Como se esperasse que as letras mudassem diante dos seus olhos. Mas não mudaram. Naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. Gabriel era seu filho. Seu filho. A criança que ele abandonou antes mesmo de nascer. Eduardo sentiu o ar faltar. Precisou sentar devagar na poltrona próxima à janela. O coração disparava não pela doença, mas pela culpa esmagadora que caiu sobre ele de uma vez só. 30 anos. 30 anos sem saber absolutamente nada sobre o próprio filho. Sem vê-lo crescer. Sem ouvir sua primeira palavra. Sem estar presente nos aniversários. Nos medos. Nas conquistas. Nada. Ele perdeu tudo. E agora aquele menino, não. Aquele homem, era médico. Educado. Respeitado. Um homem que claramente venceu na vida sem precisar dele. Eduardo abaixou a cabeça profundamente abalado. Porque pela primeira vez percebeu que Sofia realmente cumpriu a promessa que fez naquela noite de abandono. Ela criou o filho sozinha. E criou bem. Mais tarde, Gabriel voltou ao quarto para acompanhar alguns procedimentos simples. Eduardo tentava disfarçar o nervosismo, mas mal conseguia olhar diretamente para ele. Já Gabriel mantinha a postura tranquila e profissional. O senhor precisa reduzir o estresse, disse enquanto anotava algumas informações. Seu corpo está dando sinais claros de esgotamento. Eduardo observava cada movimento do filho em silêncio. A forma séria de falar. O cuidado ao explicar as coisas. O jeito calmo. Tudo aquilo aumentava ainda mais o peso da culpa dentro dele. Então, sem conseguir se controlar, perguntou: "Você é daqui de São Paulo?" Gabriel sorriu de leve. "Não. Vim de uma cidade pequena do interior." Eduardo sentiu o peito apertar. "E sua família?" Gabriel hesitou por um segundo antes de responder. "Minha mãe ainda mora lá." Minha mãe. Aquelas palavras machucaram mais do que deveriam. Porque Sofia continuava lá. Na mesma cidade. Vivendo a vida inteira longe dele. Eduardo respirou fundo. E, seu pai? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu naturalmente. Nunca conheci. Aquilo destruiu Eduardo por dentro. Mas Gabriel continuou falando sem imaginar que estava diante do homem responsável por aquela ausência. Minha mãe me criou sozinha. Ela e minha avó. Havia orgulho na voz dele. Muito orgulho. Eduardo sentiu os olhos marejarem discretamente. Tentou esconder. Mas naquele momento percebeu algo ainda mais doloroso.
Gabriel não parecia carregar ódio. Apenas ausência. Um vazio que aprendeu a aceitar. E talvez isso fosse pior. Depois que Gabriel saiu do quarto, Eduardo ficou sozinho encarando a parede por longos minutos. Até que finalmente tomou uma decisão. Precisava ver Sofia. Precisava pedir perdão. Mesmo que fosse tarde demais. Mesmo que ela o odiasse. Mesmo que o expulsasse da vida dela. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Eduardo entrou sozinho numa pequena capela que havia dentro do hospital. O lugar estava vazio. Silencioso. Ele sentou-se no último banco e abaixou a cabeça lentamente. As mãos tremiam. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Eduardo nunca foi um homem religioso. Passou a vida correndo atrás de dinheiro, status e reconhecimento. Mas ali, sozinho naquele silêncio, percebeu que existiam feridas que dinheiro nenhum conseguia curar. Então fechou os olhos e sussurrou: Deus, eu sei que não mereço, mas me dá uma chance de consertar o que destruí. Do lado de fora, a chuva começava a cair novamente. A mesma chuva que, 30 anos antes, testemunhou o pior erro da vida dele. Mas dessa vez, o destino estava preparando algo diferente. 2 dias depois de receber alta, Eduardo tomou a decisão que adiou por 3 décadas. Voltar. A viagem até a pequena cidade do interior parecia mais longa do que realmente era. Durante horas, ele permaneceu calado no banco de trás do carro, observando pelas janelas estradas, os campos e as cidades menores passando lentamente. Tudo trazia lembranças. Os bares antigos, os postos de gasolina, as igrejas pequenas na beira da estrada. Era como voltar no tempo. Mas, diferente do jovem arrogante que foi embora anos atrás, agora existia medo dentro dele. Muito medo. Porque não sabia o que encontraria. Talvez Sofia estivesse casada. Talvez o odiasse. Talvez nem quisesse olhar em seu rosto. E honestamente, ela tinha todo o direito. Quando finalmente entrou na cidade, o coração de Eduardo disparou. Quase nada havia mudado. A praça central continuava ali. A padaria antiga ainda funcionava. Até o banco da praça onde ele e Sofia costumavam sentar permanecia no mesmo lugar. O tempo parecia ter parado. Menos para eles. Eduardo pediu para o motorista parar algumas ruas antes da casa. Precisava caminhar. Precisava respirar. Cada passo aumentava sua ansiedade. As mãos suavam. O peito apertava. E então ele viu. A pequena casa simples de madeira ainda estava lá. Mais antiga agora. Com a pintura desgastada pelo tempo. Mas ainda de pé. Assim como Sofia. Eduardo ficou imóvel diante do portão por alguns segundos. Tentando encontrar coragem. Até ouvir uma voz feminina vindo do quintal. Gabriel? Você chegou mais cedo. Aquela voz. Mesmo depois de 30 anos, ele reconheceria em qualquer lugar. Sofia apareceu carregando algumas roupas lavadas numa cesta. E parou imediatamente ao vê-lo. O mundo pareceu congelar. A cesta escorregou lentamente de suas mãos. Algumas roupas caíram no chão. Mas nenhum dos dois percebeu. Sofia ficou completamente paralisada. Os olhos arregalados. A respiração falhando. Porque diante dela estava o homem que destruiu seu coração 30 anos antes. Mais velho. Cabelos grisalhos. Rosto cansado. Mas ainda era ele. Eduardo também não conseguia falar. Passou a vida imaginando aquele momento. E agora que finalmente estava diante dela, nenhuma palavra parecia suficiente. O silêncio entre os dois carregava décadas inteiras. Dor. Saudade. Mágoa. Amor. Tudo misturado. Os olhos de Sofia começaram a marejar. Mas sua expressão endureceu logo em seguida. O que você está fazendo aqui? A voz saiu baixa. Fria. Eduardo tentou responder, mas a garganta travou. Sofia, eu. Ela deu um pequeno passo para trás. Como se ainda estivesse tentando acreditar que aquilo era real. Depois de 30 anos, você aparece aqui do nada? Eduardo abaixou a cabeça. Porque não existia defesa possível. Eu descobri sobre Gabriel. Sofia sentiu o coração disparar imediatamente. O medo atravessou seu rosto. Você falou com ele? Não, ele não sabe. Ela respirou aliviada por um instante. Mas a raiva voltou logo depois. Anos e anos de dor começaram a transbordar de uma vez. Você perdeu esse direito faz muito tempo.
Cada palavra atingia Eduardo como uma facada. E ele aceitava. Porque sabia que merecia. Eu sei. Respondeu baixo. Eu sei que fui covarde. Sofia riu sem humor algum. Um riso carregado de sofrimento. Covarde. Ela olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Você faz ideia do que foi criar um filho sozinha naquela época? A voz dela começou a tremer. Você faz ideia das humilhações que eu passei? Eduardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas Sofia continuou. Anos de silêncio finalmente encontrando saída. Enquanto você sumiu no mundo, eu trabalhava dia e noite para colocar comida dentro de casa. Gabriel cresceu perguntando por que o pai dele nunca apareceu. E eu tive que ver meu filho achando que não era suficiente para ser amado. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas. Porque ouvir aquilo da boca dela era pior do que qualquer punição. Me perdoa, ele sussurrou. Mas Sofia balançou a cabeça devagar. Não, não faz isso. Ela limpou rapidamente uma lágrima que escorria pelo rosto. Você não pode voltar depois de 30 anos esperando que um pedido de desculpas apague tudo. O vento balançava levemente as árvores da rua. O mesmo vento daquela noite na rodoviária. Só que agora eles eram duas pessoas cansadas pela vida. Eduardo respirou fundo antes de falar algo que carregou preso dentro dele por décadas. Eu nunca esqueci você. Sofia fechou os olhos imediatamente ao ouvir aquilo. Porque aquela era justamente a pior parte. Ela também nunca esqueceu. Depois daquele encontro, Sofia passou a noite inteira sem dormir. Sentada na velha varanda da casa, ouvindo sons distantes da cidade silenciosa, ela tentava entender por que o destino havia trazido Eduardo de volta depois de tanto tempo. Parte dela queria mandá-lo embora para sempre. Mas outra parte, a parte que ela enterrou durante décadas, ainda sentia alguma coisa. E isso a assustava. Na manhã seguinte, Gabriel percebeu imediatamente que havia algo errado. A mãe parecia distante. Os olhos inchados. As mãos inquietas. Aconteceu alguma coisa. Sofia hesitou. Durante 30 anos ela protegeu o filho daquela verdade. Mas talvez tivesse chegado a hora. Ela respirou fundo lentamente. Seu pai voltou. O silêncio tomou conta da cozinha. Gabriel ficou imóvel. Como se não tivesse ouvido direito. Meu pai. Sofia assentiu devagar. E pela primeira vez contou tudo. A gravidez. O abandono. A rodoviária. Os anos difíceis. Gabriel ouviu sem interromper. Sem raiva. Sem levantar a voz. Apenas ouvindo. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos dele. Mas não eram lágrimas de ódio. E sim de tristeza por tudo que a mãe suportou sozinha. Ele quer falar comigo? Perguntou baixo. Quer. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos olhando para a mesa. Então respondeu algo que Sofia jamais esperava. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Naquela tarde, os três se encontraram na praça da cidade. A mesma praça onde Sofia e Eduardo se apaixonaram na juventude. O banco antigo ainda estava lá. Só que agora carregava o peso de uma vida inteira. Eduardo levantou-se devagar quando viu Gabriel se aproximar ao lado da mãe. O nervosismo era visível. As mãos tremiam. Os olhos marejados. Porque naquele momento ele não era empresário. Não era rico. Não era importante. Era apenas um homem diante do filho que abandonou. Gabriel parou alguns passos à frente dele. Os dois se encararam em silêncio. Tão parecidos. E ao mesmo tempo tão diferentes. Eduardo tentou falar. Mas a emoção travou sua voz. Eu não sei nem por onde começar. Gabriel manteve a calma. Começa dizendo a verdade. Eduardo abaixou a cabeça. E pela primeira vez em 30 anos, contou tudo sem esconder nada. O medo. A ambição. A covardia. A vergonha que o impediu de voltar. Enquanto falava, as lágrimas escorriam sem controle. Pessoas na praça olhavam discretamente. Mas nenhum dos três parecia notar. Porque aquele momento era maior que tudo ao redor. Quando terminou, Eduardo olhou diretamente para Gabriel. A voz falhou. Eu perdi a chance de ser seu pai. Mas nunca passou um dia sem que eu me arrependesse. Gabriel ficou em silêncio. O vento soprava fraco entre as árvores da praça. Então ele fez a pergunta que carregou a vida inteira. Por que você nunca voltou?
Eduardo chorou de verdade naquele instante. Sem orgulho. Sem máscaras. Porque quanto mais tempo passava, mais vergonha eu sentia de olhar para vocês. Sofia observava tudo em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, viu sinceridade naquele homem. Uma sinceridade dolorosa. Tardia. Mas real. Gabriel respirou fundo. Os olhos também cheios de lágrimas agora. Então disse algo que surpreendeu os dois. Eu não posso fingir que nada aconteceu. Eduardo abaixou a cabeça imediatamente. Mas Gabriel continuou. Só que minha mãe me ensinou a não carregar ódio no coração. Sofia sentiu os olhos se encherem na mesma hora. Porque reconheceu ali os valores pelos quais lutou a vida inteira. Gabriel deu um passo à frente. E estendeu a mão. Eduardo olhou sem acreditar. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu segurá-la. E naquele instante, desabou em lágrimas. Não havia como recuperar o tempo perdido. Não havia como apagar a dor. Mas talvez ainda existisse espaço para recomeços. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. Uma mesa simples. Comida simples. Mas algo havia mudado. Depois de décadas de ausência, silêncio e sofrimento, aquela família finalmente estava completa. Mais tarde, enquanto lavava a louça ao lado da mãe, Gabriel perguntou baixinho: "Você ainda ama ele?" Sofia ficou alguns segundos em silêncio. Olhou pela janela da cozinha, onde Eduardo conversava sozinho na varanda. Os cabelos grisalhos balançavam com o vento. O homem que um dia partiu agora parecia apenas cansado da vida. Então ela sorriu de leve. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Alguns amores nunca vão embora completamente. Meses depois, Eduardo vendeu o apartamento em São Paulo e voltou definitivamente para a pequena cidade. Não para apagar o passado, porque certas feridas nunca desaparecem totalmente, mas para viver perto do filho e da mulher que jamais esqueceu. E às vezes, no fim da tarde, moradores da cidade ainda viam os três sentados juntos na praça antiga. Como se a vida, depois de tantos anos, finalmente tivesse encontrado o caminho de volta. Porque o destino pode até demorar, mas algumas histórias de amor nunca terminam de verdade. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.